O texto de hoje está em Josué capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 16. Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender exatamente qual foi o plano de Deus para a conquista daquela área através dessa estratégia que para muitos parecia maluca. Mas imagine vocês que qual foi a maneira como que os inimigos entenderam todo esse ritual estabelecido por Deus para tomar posse daquela terra. Porque imagine vocês que todo dia, durante 6 dias, Israel começou a girar em volta da cidade. No primeiro dia, talvez o povo achou engraçado, um bando de sacerdotes indo na frente, tocando buzinas, alguns soldados juntos, a Arca da Aliança, e começaram um dia. Só os sacerdotes tocando a buzina. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. 4 dias, 5 dias. E quando chega no 6º dia, imagine vocês que no 6º dia, o povo lá de cima do muro olhando, falou, de novo esse povo aí. Claro, para quem está do lado de cá do muro, estava cansativo já dar a volta na cidade, que não devia ser um trabalho pequeno e nem uma distância pequena, porque eles fizeram o cerco em toda a cidade. E quem estava do lado de dentro, talvez a sensação de estar sitiado, porque o que é o estado de sítio? É eles estarem isolados do mundo, porque aqui fala que ninguém entrava e ninguém saía. Então imagina vocês que a situação emocional de quem estava lá dentro devia ser terrível. Você estando ali, vendo todos os dias, escutando todos os dias a buzina sendo tocada, as trombetas sendo tocadas, o povo dando volta na cidade. E eles não tinham nenhuma explicação do que iria acontecer, qual seria o próximo passo. Realmente deveria ser um tipo de tortura diária, que para mim eu imagino que o povo de Jericó já estava ficando desesperado só de ver esse ritual diário. E quando chega no 7º dia, que os sacerdotes começam a fazer o cerco na cidade tocando a buzina, e Deus manda gritar, imagina o pavor que o povo lá dentro ficou só de escutar aquele barulho. Quantas mil pessoas gritando ao mesmo tempo? Quando a gente está num campo de futebol assistindo um jogo e alguém grita gol, o estádio parece até que treme quando o pessoal grita e começa a batucar e começa a fazer buzinas e tudo mais. Agora imagina que, no mínimo, de soldados ali, devia ter no mínimo uns 200 mil soldados. Creio que mais um pouco. Se fala em torno de quase 1 milhão de pessoas andando desde a saída do Egito até chegar ali. Então, com certeza, vamos pensar em 200, 250, 300 mil soldados. E o pior é a forma acústica como Deus proporcionou a situação. Uma coisa é um grupo todo de um lado só gritando. Agora imagina, eles deram volta em toda a cidade. Havia um círculo feito. Então a cidade toda estava cercada. E os 200 mil soldados começam a gritar ao mesmo tempo. O barulho que estava lá fora vai para dentro, porque a onda sonora joga todo aquele barulho para dentro onde eles estavam. Então imagina o pavor de escutar um povo lá fora gritando e tocando buzina, eles sabendo que era o mesmo povo que atravessou o Jordão, e o Jordão abriu para eles passarem, e eles olham lá para baixo, vê que a Arca da Aliança está lá. Eles sabiam que aquele era um símbolo de vitória daquele povo. Imagina o pavor. Emocionalmente, eles estavam abalados. Mas antes de chegar a esse ponto do estado de abalo emocional que eles ficaram, vamos tentar entender o povo de Deus do lado de cá. Era a primeira experiência diferente em uma guerra que eles iam enfrentar de uma forma ímpar, que era começar numa ordem de apenas dar volta na cidade. Quem desconhecia ou não tinha experiência nenhuma,
ou achava que era experiente, murmurava, podia estar reclamando, oh, estamos só dando volta, o que a gente vai fazer aqui? Olha o tamanho desse muro. E quanto mais volta você dá naquele muro, parece que ele fica maior, né? Porque você começa a olhar mais perto, mais próximo, aquelas muralhas realmente pareciam tocar o céu. E esse era o termo que eles usavam. Nesse hiperbolismo mostrava o tamanho exato daquelas muralhas. Falavam que eram tão altas que tocavam o céu, ou seja, devia ser muito alto. E a largura daqueles muros, segundo os relatos históricos, dava para passar quase 4 carruagens juntas ao mesmo tempo, em volta do muro, em cima do muro, hein? Então imagina vocês a largura dessa avenida, lá em cima. Então era uma muralha bem estruturada. Mas olha só, gente, o povo do lado de cá, ele de repente desperta com essa frase: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Imagina que Deus prometeu Jericó para eles. E eles olham Jericó extremamente fechada por todos os lados. Primeiro as muralhas, depois os portais, os portões, tudo fechado. E a palavra diz que ninguém entrava e ninguém saía. Quem já tinha estado lá, os espias que estiveram lá, sabiam que Raabe precisava sair. Então ela não saía. Não havia libertação para ela nesse sentido. E ninguém entrava, ou seja, para eles também não haveria nenhuma vitória se eles não conseguirem invadir. Então, essa situação espiritual de estar todo fechado é muitas vezes o que acontece conosco. Quando nós chegamos aqui neste lugar, foi exatamente essa sensação espiritual que nós percebemos. A cidade estava fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Qualquer pessoa que chegasse com uma visão diferente, ele já era morto antes de chegar aqui, vamos dizer assim. Não vingava. E as pessoas que estavam aqui, que queriam ser libertas de toda essa prisão emocional e espiritual, também não conseguiam. E nós vemos que a história da igreja, principalmente as brasileiras que estão aqui na região, todas elas tentaram e tentaram muito. E continuam tentando vencer exatamente esse aspecto do bloqueio espiritual que existe. E não é difícil. As pessoas que não são, nem são evangélicas, eu tenho uma cliente que mudou da Califórnia para cá, ela chegou para mim e falou assim: Joe, quando eu cheguei aqui, eu entendi que essa cidade ela é escura, parece que a gente está em trevas, a gente chega aqui parece que o céu fecha. Se uma pessoa que não é evangélica, que não tem relação espiritual cristã, consegue identificar esse peso espiritual, imagine nós, que estamos de frente de batalha, que queremos desenvolver o projeto e plano de Deus, nós deparamos realmente com uma situação complicada. E quando você começa a buscar a história da igreja, como ela cresce, como ela desenvolve aqui, a gente descobre ainda outros fatores que realmente são assustadores. Que você vê ainda que o inimigo conseguiu bloquear ainda mais e desestruturar ainda mais todo o projeto que tentou decolar de alguma maneira. Alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando as igrejas brasileiras tentaram pela primeira vez, eu conversei com um dos pastores pioneiros aqui, e ele disse o seguinte: há mais ou menos 22 a 23 anos atrás, nós fizemos a primeira união de pastores. E nós definimos e decidimos tirar uma semana de jejum. Todos os pastores com suas igrejas começamos a jejuar. Depois disso, nós definimos como pastores que nós iríamos ungir todas as entradas e saídas da cidade para fazer o cerco da cidade. Então cada um saiu aí com o seu óleo ungido e saímos cada um para uma área da cidade para ungir. Depois que nós determinamos a fazer isso na cidade, os pastores ou caíram em adultério, ou as igrejas fecharam, ou aconteceu divisão, mas sim um desastre terrível que todas as igrejas se dividiram completamente. A partir daí, nenhuma igreja jamais conseguiu se unir outra vez com outra. Houve um problema sério, houve uma situação complicada. Ninguém conseguiu explicar por que isso aconteceu depois de terem jejuado, depois de terem ungido a cidade, depois de terem feito o cerco na cidade para declarar que essa cidade, que o Cape Cod pertencia ao Senhor. E nós vemos que as situações foram repetidas vezes da mesma forma.
A última, mais conhecida, foi a nossa. A nossa igreja também, quando nós estamos no auge da nossa igreja, juntamos todos os obreiros, todas as pessoas da igreja, também saímos para ungir as ruas e as cidades. Depois desse dia que nós ungimos locais, ruas, entradas, saídas, praias, pontes, a nossa igreja teve um sério problema de divisão. Saiu 90% da igreja e ainda saíram com uma visão totalmente deturpada, com uma doutrina errada. E nós ficamos pensando, o que aconteceu? E nós vemos que o inimigo, de alguma forma, parece ter prevalecido. Parece ter bloqueado. Parece que volta de novo a ideia de que ninguém entrava e ninguém saía. Parece que a visão rigorosamente fechada mostra-se outra vez. E quando você olha hoje, toda a igreja cresce, desenvolve, chega a um patamar aqui na região e de repente uma grande divisão acontece. Igual aconteceu últimos dias atrás, ficamos sabendo também de uma outra igreja. Então nós vemos que o inimigo de alguma maneira consegue produzir situações onde a igreja não continua no mesmo projeto, ela perde alguma coisa ou não entende a situação espiritual. Mas aqui, mesmo com Jericó totalmente, rigorosamente fechada, Deus traz uma visão de estratégia para Josué. Deus chega para Josué e fala, chegou o momento de avançar. Ainda que humanamente falando não tinha como avançar, os muros eram altos, estrategicamente, geograficamente impossível de adentrar, de pular o muro, de atravessar, de escalar, era impossível. Mas Deus fala, nesse momento, onde parecia que de lá de dentro não ia conseguir tirar ninguém, e precisavam tirar Raabe de lá, ninguém entrava, então como que o povo de Deus ia conseguir tomar posse daquele lugar? Mas Deus chega para Josué e fala, entreguei na tua mão a Jericó, a seu rei e aos seus valentes. Ele coloca 3 coisas bem estabelecidas. Deus havia entregado a vitória daquela cidade na mão de Josué, na mão do seu povo. Mas ele começa pela cidade. Ele fala, entreguei Jericó na sua mão. Quando fala que Deus entrega uma cidade, muitas vezes nós não entendemos a forma como Deus vai trabalhar. É importante que quando nós pensamos em cidade, aqui nós estamos falando de algo espiritual, não estamos falando de algo só local. Deus estabeleceu uma meta, Deus estabeleceu um projeto, Deus estabeleceu algo para a sua vida, mesmo quando tudo está fechado diante de você, mas quando você entende que Deus está no controle, pode estar fechado, pode estar lacrado, pode estar com cadeado, com cadeias, pode estar até soldado a porta. Não tem problema. Pode estar toda amuralhada que não tem como ultrapassar. Deus faz aquelas muralhas todas caírem para você subir e entrar. Deus dá o seu jeito. Josué entendeu. Josué sabia que da mesma forma que ele levantou muros de água para que eles pudessem passar em seco no Jordão, Deus podia destruir aquelas muros de pedra para ele poder entrar. Ele entendeu o poder de Deus. Ele entendeu qual era o projeto de Deus. E Deus ainda fala, não foi só a cidade que eu entreguei na sua mão. Eu também entreguei o rei. Ou seja, o principado e a potestade daquela região. Seja espíritos poderosos, sejam demônios, sejam pessoas poderosas usadas por esses espíritos. Deus também havia entregado na mão de Josué e do seu povo. E Deus não para aí, ele fala também, entreguei seus valentes. Ou seja, não são só principados, não são só as potestades, mas também todo dominador desse mundo tenebroso, Deus também já havia entregado na mão do seu povo. Esses valentes estavam agora determinado por Deus que seriam dominados por Israel. E o que Deus exige do povo? Ele fala, vós, pois, todos homens de guerra vão rodear a cidade. Eles não rodearam a cidade para Deus entregar na mão deles a vitória, a cidade, o rei, o valente. Não. Primeiro Deus entregou o valente, a cidade, o rei, tudo primeiro, para depois fazerem um cerco na cidade. E nós vemos que a vitória só aconteceu quando eles entenderam que eles agora, a postura deles eram de homens de guerra. Homens de guerra são homens preparados.
são valentes, dispostos a batalhar. E esses homens de guerra não são covardes, ficam com medo de situações, mas valentes e guerreiros. E nós vemos que ele fala, rodeareis a cidade. É o ato de estar prontos, é o ato de tomar posse, é o ato de colocar-se no lugar onde Deus está mandando ficar. E ele fala, cercarás por 6 dias, uma vez por dia. Em 6 dias, eles cercaram a cidade, durante 6 dias. Aí é onde eu falo que o inimigo devia ter ficado furioso. Claro, o número 6 aqui representa a nossa capacidade humana, é o número do homem. Então Deus permitiu que dentro da capacidade deles, eles fizessem o que tinha que ser feito. Mas o especial estava para vir depois. Enquanto nós fazemos o que nós temos capacidade de fazer, está nas nossas mãos para fazer, temos que fazer. E eles fizeram. Durante 6 dias, rodearam a cidade, como Deus mandou. Mas ao 7º dia, juntando com 7 sacerdotes e as 7 buzinas, temos bastante número 7 aqui. Esse 7 representa o número de Deus, representa o ato de Deus, a perfeição do ato de Deus e como Deus atua no meio do seu povo. E ele fala no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Aqui nessa representação da ação divina perfeita e direta e poderosa, vamos dizer assim, ele começa agora, nesse dia, fazer com que todo o medo que o povo sentiu da primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta, ficasse 7 vezes maior agora. Porque não foi rodeado uma vez só. Agora está sendo rodeado 7 vezes. E quando começa a fazer a 7ª volta, Deus declara, começa a gritar. E Josué fala assim, você tem que gritar com uma grande grita, ou seja, com um grande grito. Não é um gritinho, não. É uma voz de júbilo. É uma voz de vitória. É a declaração da vitória contra esse povo. Nós temos aí vários fatores interessantes. Segundo alguns físicos, eles falam que ao rodear a cidade de Jericó e começar a fazer esses gritos todos com buzina e tudo mais, a própria voz, que é um fator físico, fez com que toda a vibração das vozes, gritando junto ao mesmo tempo, desestruturasse toda a base daquelas muralhas. Só com os gritos não ia cair. Claro que Deus utilizou esse meio para fazer com que toda a estrutura ruísse. Como se fosse gerado um terremoto ali. Como se as bases não suportassem toda aquela vibração. Agora imagine vocês que a estrutura do inimigo, que o inimigo tem construído, tem feito para bloquear, para desestruturar qualquer coisa, ela não se mantém diante do povo de Deus glorificando, gritando, jubilando e exaltando Deus. E muitas vezes o que falta em nós, no momento de dificuldade, onde vemos que está tudo fechado, é esse grito de júbilo. Porque quando está tudo fechado, a gente se acolhe no nosso cantinho, fica quietinho. Ah, deixa eu ficar aqui no meu canto. E quando Deus manda o povo dele gritar, mas gritar com força mesmo, gritar para valer, eu imagino que esse gritar para valer, o pessoal deve ter ficado até rouco no final. Porque eles goelaram mesmo. E o pior não é isso. O pior é que se o pessoal grita do lado de cá, com aquele poder vocálico, de todo mundo gritando junto, lá dentro o pessoal tava gritando, era de pavor. Mamãe! Eu imagino o susto que eles levaram. Porque até então estava tudo tranquilo, era só o som da buzina. E de repente todo mundo gritar ao mesmo tempo. E isso gera então todo o tremor nas muralhas e a muralha cai. E a única coisa que eles sentiam seguro dentro de Jericó eram os muros que protegiam a cidade. E de repente ver aquelas muralhas todas ruírem, essa muralha cercada, essa cidade toda cercada. E Deus fala, vocês vão entrar exatamente na região onde vocês estiverem de frente. A cidade toda cercada, todo mundo entrando ao mesmo tempo. Imagina a sensação que o povo estava lá dentro teve. Daquela multidão entrando ao mesmo tempo. 200 mil para ele parecia 1 milhão, 2 milhões de pessoas entrando ao mesmo tempo. Porque vinha de todo lado.
Imagina que não era só de uma região só. Quando você invade e vem todo mundo de um lado só, é fácil você entender e tentar conter aquilo ali. Agora imagina por todos os lados ao mesmo tempo o pessoal escalando e invadindo a cidade. Com certeza deve ter sido uma situação pavorosa para quem estava lá dentro. Nós vamos falar de Raabe no próximo culto, mas hoje o que eu quero falar é a forma como Deus faz as coisas acontecerem. O mais improvável aconteceu. O impossível, que todo mundo achava que seria a coisa mais complicada, foi a forma como Deus fez acontecer. O impossível era os muros caírem. A parte mais improvável era o povo atravessar os muros. E foi o que Deus utilizou para atravessar os muros, fazendo os muros caírem e eles passarem por cima das ruínas. E adentrarem a cidade, invadirem a cidade. Então pega o povo totalmente desarmado, porque apesar de estarem esperando algum ataque, eles não esperavam esse tipo de ataque. Eles nem aguardavam, não tinham nem ideia de que o muro podia cair. E de repente o muro cai. Pegou todo mundo desprevenido. Porque de repente caem as muralhas, de repente o muro que era a sustentação e a proteção daquele povo desaba e o povo começa a atravessar pelas ruínas e toma posse daquele lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus usa o improvável para se fazer provável. Deus usa o impossível para se transformar em possível. Deus utiliza das coisas mais complicadas e diferentes. Por isso que Deus fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Para o povo que estava lá dentro, até mesmo para o povo que estava lá de fora. Para o povo de Deus também seria impossível atravessar aquelas muralhas. Para o povo de Deus também era impossível chegar ali dentro e salvar Raabe e conseguir conquistar aquela terra. Mas quando Deus determina que a cidade já é sua, que o rei, os valentes e tudo que está ali já é seu. E se você confia e segue as instruções que ele tem para você, pode ter certeza. Se existe muro, ele cai. Se o inimigo está ali para te derrubar, é ele quem vai cair. Porque Deus é quem está lutando por você. O povo de Deus não precisou fazer nada para fazer o muro cair. Foi Deus que derrubou. Eles simplesmente entraram, pegaram o povo lá dentro totalmente desamparados emocionalmente e tomaram posse daquela terra. E tenho certeza que o que Deus tem para cada um de nós é exatamente isso. Entendemos qual é a estratégia que Ele tem determinado. Entender quais são as diretivas que Ele tem para nós e tomar posse do que Ele tem reservado. A promessa é de conquista, não é de derrota. A promessa é de vitória. A promessa é de mudança. A promessa é de realmente um novo momento, uma nova história. Para isso, temos que seguir passo a passo. Temos que fazer o cerco. É chato, às vezes, seguir o passo a passo que Deus tem para nós. É difícil de entender, às vezes. Eu tenho certeza que os soldados não estavam entendendo nada. Dar volta na cidade. O que eu vou fazer dando volta na cidade? Mas é dando volta na cidade que Deus foi trazendo marcas, marcando o território e determinando a vitória do seu povo. Foi dando voltas na cidade que o povo aprendeu a obedecer e seguir exatamente o que tinha que ser feito. Tudo bem que depois teve outros detalhes, mas por agora, o que Deus determina é que quando nós seguimos a direção e a determinação, rodeando a cidade e gritando com voz de júbilo no momento que Deus determina, a vitória é certa. Que Deus nos continue abençoando, direcionando todas as coisas. Que nós possamos aprender a seguir os passo a passo de Deus. Eu sei que muitas vezes, por experiências bíblicas ou de outros, nós queremos fazer a mesma coisa, fazer com que aconteça, e é provável que, por falta de experiências espirituais diretas, um direcionamento direto de Deus, é provável que por isso nós temos falhado aqui na cidade, outros pastores também falharam na cidade. Mas que Deus já determinou que a cidade pertence a Ele, que o rei e os valentes também, isso já está no mundo espiritual determinado. O que precisamos é entender qual é a estratégia, entender o que Deus quer, qual é a forma que Deus quer. Para isso, que Deus esteja nos capacitando
nos dando discernimento para tomar posse da vitória que Ele tem nos dado. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para ver e ouvir e entender 100% aquilo que Ele tem para nós. Que Deus nos abençoe, continue tocando sua vida, o seu coração com a sua palavra. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença. Queremos agradecer e Te louvar, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas e é quem nos orienta para todas as coisas. Que nós possamos, Senhor, a cada dia aprender mais de Ti. Que nós possamos seguir as Tuas instruções para rodear a terra e gritar no momento certo. E tocar a buzina também no tempo certo. E que possamos tomar posse, Senhor, saltar as muralhas quando elas caírem. Porque ali sim, Senhor, temos a certeza que a vitória já foi nos concedida. E assim, Senhor, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.